Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina e a nossa força é andar sempre na verdade. Vamos orar. Onipotente Deus e glorioso Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai bendito, diante do Senhor de todo o poder celestial, para te adorar, louvar e glorificar o teu santíssimo nome, bem como também de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, irmão Aldo. Por isso, querida e Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, eu rogo a tua bênção e a tua graça, e que a senhora possa assim nos fortalecer na fé, no ânimo e na coragem, para que possamos vencer as lutas de cada dia. Por isso, vó bendita, eu entrego essa reunião aos seus cuidados, que os atos dela sejam para honra, louvor, glória e adoração de todo o poder celestial. E assim também oro e peço pelos ouvintes da Hora Milagrosa, por aqueles que não puderam vir por motivo justo, que a senhora continue ajudando, abençoando, para que eles também recebam da tua bênção e da tua graça, bem como também aqueles que residem em outros países e continentes, que a senhora continue ajudando, abençoando, amparando, consolando, para que eles possam assim ser muito felizes e abençoados e um dia estarem conosco fazendo parte dessa grande família apostólica. Por tudo, vó, o nosso louvor e a nossa sincera adoração. Amém.
fazer a leitura de um testemunho. Venho, através desta carta, relatar uma bênção que recebi da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Alto, no dia 20 de dezembro do ano de 2020. Apareceu um nódulo em minha mama direita, de contorno irregular, onde começou a crescer, doer, e ficou avermelhado. Sendo assim, começou a me incomodar muito. Logo fiz uso de óleo ungido e supliquei as bênçãos dos nossos santos. Fui ao posto de saúde, onde o médico me atendeu, porém não soube diagnosticar o que seria e me solicitou uma ultrassonografia das mamas. Só que devido aos feriados do final de ano, só consegui agendar o exame para depois de 15 dias. Minha mama foi ficando dura, mais avermelhada, comecei a apresentar febre e o local do nódulo começou a apresentar cianose, decoloração roxo. No dia 23 de dezembro de 2020, à noite eu orei com muita fé e pedi a Santa Vó Rosa e a Mãe Virgem Maria Santíssima que me ajudasse a resolver aquela situação, pois eu queria muito ir na igreja no dia 24 de dezembro para comemorar o Natal de Jesus, pois sou corista e queria cantar para louvar a Jesus no seu santo Natal. Fui orando e fazendo massagem com óleo ungido. Para minha surpresa, começou a vazar muita secreção purulenta. A dor e a febre foram amenizando. No dia 24 de dezembro, estava bem melhor. Participei da festa de Natal, não senti mais nada. Após 15 dias, fiz a ultrassonografia das mamas e não deu nenhuma alteração no mesmo. Não tenho palavras para expressar minha gratidão e a todo o reino do céu, a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, que sempre me atendeu em minhas orações. Sou grata a Deus por esta santa igreja. Assinado, Nerilda de Souza Araújo, frequenta a nossa congregação de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na sequência, irmãos, ouviremos um solo que tem o título Minha Oração. Eu hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha vou pedir a Deus mais de sua santa unção, que é tudo para mim. E vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é
maravilhoso. Oh Deus, o mundo é tão mau e o caminho difícil mas eu te peço, ó Deus, fortalece a minha fé, dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santa, justa e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Rosa eu agradeço também. Para sempre. Amém. Amém. Amém.
Prezados e amados irmãos, nesse momento eu passaria a fazer a leitura das mensagens contidas nesse boletim. A primeira, 10 de junho, data memorável para a Igreja Apostólica. Comemoraremos em 10 de junho mais um aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e 67 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Foram anos de muitas vitórias, porém de grandes lutas, as quais, graças à coragem, à fé e à santidade da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, bem como a confiança de todo o povo apostólico, nesses santos de Deus, vencemos. Atualmente, com a igreja mais unida, mais forte, mais santificada e sob a graça e a proteção do poder de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Alto, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de todos os santos e anjos dos céus, prosseguimos nossa caminhada, sempre avante, até a grande vitória final. 10 de junho foi o dia em que nasceu a Santa Vó Rosa, a pessoa predestinada por Deus, Pai, pelo Divino Espírito Santo e por Jesus, nosso Senhor, para cumprir a missão de Espírito Consolador prometido pelo Divino Mestre, conforme as palavras registradas no Evangelho de São João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ela seria a pessoa que estaria à frente da igreja, contemplada por todos como exemplo de fé, para transmitir os ensinos de nosso Senhor Jesus, a fim de formar e santificar um povo para Deus Pai. A Santa Vó Rosa cumpriu plenamente sua missão e atualmente ela é o Santo Consolador, o Espírito da Verdade, que Jesus prometeu aos seus apóstolos, conforme ficou registrado no mesmo Evangelho de São João. Quando ele vier, convencerá o mundo, ou os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. Muitos séculos se passaram e chegou o tempo em que Jesus pôde cumprir suas santas promessas. Há algumas décadas ele se manifestou a ela, para formá-la e prepará-la, para que se tornasse na coluna e no baluarte da verdade e no Espírito Consolador prometido. Essa foi mais uma obra maravilhosa de Jesus, para a qual ele contou com a participação da bendita Mãe Maria Santíssima e dos santos apóstolos, pois, unidos, colaboraram ativamente com o ministério terreno da Santa Vó Rosa durante o período de 16 anos em que ela foi preparada por Nosso Senhor, ao mesmo tempo em que formava e santificava a Igreja Apostólica. Esse é um dos motivos pelo qual o dia 10 de junho é uma data memorável para o povo apostólico. Através da Santa Vó Rosa, Jesus restaurou a sua igreja e nos deu, por meio dessa santa serva, as perfeitas explicações a respeito de sua santa doutrina e esclareceu o que se fazia necessário para ser ensinado ao seu povo, cumprindo-se o que São Paulo afirmou em carta aos Coríntios. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Dessa maneira, foi que por meio da Santa Vó Rosa, assuntos significativos do Evangelho de Nosso Senhor foram sendo esclarecidos e dúvidas e interpretações incorretas foram sendo eliminadas, possibilitando que a nossa igreja se aperfeiçoasse na fé e progressivamente fosse se tornando santificada. Esta igreja nasceu com a Santa Vó Rosa em 10 de junho,
conforme nosso Senhor Jesus revelou, tanto que orientou o bispo Eurico e a missionária Odete, que com a Santa Vó Rosa formavam a direção da igreja, para que passassem a comemorar o aniversário desta igreja na mesma data do aniversário de nascimento da querida Vó Rosa, como ela era carinhosamente chamada pelo povo apostólico. A igreja nasceu com ela e esteve em seu espírito durante toda a sua digna e honrada vida terrena. Foi o que nosso Senhor revelou. Toda honra, glória e louvor sejam dadas a Santa Vó Rosa por seu glorioso ministério e por suas revelações. Também porque por meio desse precioso dom divino, esta igreja foi preparada e santificada. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, comemorem essa data festiva com muita alegria, gratidão e reconhecimento aos céus pela vida preciosa da Santa Vó Rosa e pela existência da Igreja Apostólica. Da mesma forma que ela e o santo irmão Aldo lutaram para nos dar uma igreja tão santa, com doutrina perfeita, que dá vida à nossa alma, e disciplina com regras de boa conduta, que dignificam o nosso viver. Cada um lute e seja esforçado, para que a nossa igreja seja, a cada dia, mais santa e mais perfeita, através do viver digno e honrado de cada fiel apostólico. Comemorem na sede e em todas as nossas congregações essa data memorável para expressar júbilo, louvor e gratidão à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pois ele muito lutou para conservar em nossa igreja tudo o quanto Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram de mais precioso: nossa fé em Deus e nos seus santos e nossa santa e amada Igreja Apostólica. Há um outro tema: a perfeita unidade do Espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus, precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união do povo apostólico, nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade, e nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao nosso Deus, na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrada no Evangelho do Apóstolo São João. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que me sejam um como nós somos um, na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam uma coisa só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E nos dias de hoje, o mundo creia que Jesus enviou a Santa Vó Rosa. Quanto a mim, dei-lhes a glória que tu me comunicaste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade e, portanto, o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como amastes a mim. O que vem a ser essa perfeita unidade a que nosso Senhor Jesus se refere? E como se deve dar esta unidade? Primeiramente, precisa haver o amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito
de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão. E outro fator importante é de um ajudar o outro, tanto no trabalho da igreja ou na vida particular, na amizade e no bom trato com o seu semelhante. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo dependem desse amor e desta união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho, dos coros, dos obreiros, seja o cargo que for. Precisa haver uma perfeita unidade de espírito. E onde existem inimizades, discórdia, disputas, invejas e teimosias, não pode haver esta perfeita unidade. Por isso, lhes aconselhamos e lhes pedimos, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que evitem todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. Lutem, prezados irmãos, contra tudo que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam mansos e humildes de coração, unidos e trabalhem pelo progresso da igreja e do nosso povo, buscando sempre a Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos. E só assim seremos a igreja vitoriosa para darmos a Deus e aos seus santos a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para os céus. Prezados irmãos e irmãs, esses ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, dada por Jesus nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a nossa perfeição espiritual como filhos de Deus e para gozarmos de todas as bênçãos celestiais e a salvação de nossa alma. Aí está, portanto, duas mensagens, irmãos, uma complementa a outra muito bem, porque trata-se de um plano de Deus. 10 de junho, data memorável para a Igreja Apostólica e a perfeita unidade do Espírito. Irmãos, vejam que através dos tempos que se passaram, Deus o Pai, logicamente, planejou todas as coisas. E uma delas, quando enviou o seu Filho amado, foi fazer com que ele cumprisse, logicamente, a sua missão. E no decorrer da sua missão, vendo que precisaria, assim, terminar e encerrar a sua missão no corpo visível, ele vendo que não poderia completar a obra, fez ele então a promessa do outro Consolador. Só não sabia como o Pai também não lhe permitiu que dissesse quem era e nem quando se daria isso. Mas deixou prometido que o Consolador viria, um Espírito semelhante ao dele, que aprenderia com ele e com o Pai. E seria ele, juntamente com esse Espírito Consolador, as duas testemunhas do poder de Deus, os dois candeeiros, as duas oliveiras, conforme está no livro do Apocalipse. Por isso, prezados irmãos, 10 de junho é uma data importantíssima para essa igreja, porque foi através das providências de Deus, fazendo com que a menina Rosa nascesse, fosse gerada, e fosse assim predestinada para uma missão, foi que então Deus o Pai teve a oportunidade de dar ao seu Filho a condição de assim cumprir a sua promessa. Promessa essa feita nos tempos em que ele logicamente ainda estava completando a sua missão, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, antes que ele partisse e fosse dado em sacrifício na cruz. Por isso, irmãos, Jesus, cumprindo a sua missão, pôde tomar conta da Santa Avó Rosa, porque o tempo foi chegado. O tempo foi e é oportuno. Por isso que nós estamos nos tempos do fim, tempos da consolação, da aplicação do juízo divino para a salvação de muitas almas, mas também para condenar os maus e perversos que não obedecem a Deus, que não têm amor ao próximo,
mas praticam a iniquidade e todos os erros que Deus o Pai logicamente condena. Por isso que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, formam todo esse poder. E por isso, nós devemos ser muito gratos a esses santos, muito especialmente a Jesus, a Mãe Virgem Maria, que prepararam a Santa Vó Rosa, e também o irmão Aldo, e que a Santa Vó Rosa também pôde pessoalmente preparar o nosso Santo Irmão Aldo, com o consolo da Virgem Maria Santíssima, com a participação de Jesus, pôde dar a ele o preparo preciso e necessário para ser o grande continuador da obra do Consolador e o anunciador do outro Consolador prometido por Jesus. Porque a Santa Vó Rosa ganhou esse galardão, ela foi a grande vencedora, é a grande vencedora. Quem seria o anunciador do Consolador? Teria que ser uma pessoa dotada de dons e de virtudes, que tivesse o espírito semelhante ao dela, também em qualidades, virtudes e também possuindo um cérebro perfeito. Daí, irmãos, o plano de Deus ser completo. Por isso, chegaria o tempo em que Deus o Pai governaria uma igreja, o seu povo, com todo o poder, com toda a autoridade, para fazer com que esse povo assim recebesse todas as bênçãos e todas as graças que Ele quisesse assim trazer ao seu povo. Através da bênção gloriosa de Jesus, de Maria Santíssima, do outro Consolador e do profeta e pastor que Jesus assim anunciou. Então veja a importância da data de 10 de junho, uma data memorável para a nossa igreja. Irmãos, não foi nada fácil o que a Santa Vó Rosa passou, a luta que ela travou, para ser a grande vencedora. Porque o império do mal, logicamente, lutando contra a igreja e contra Deus, nosso Pai e os seus santos, logicamente Deus o Pai traçou suas estratégias, para que a igreja fosse a vencedora, para que a Santa Vó Rosa vencesse e pudesse formar uma igreja através do dom dela. Isso ocorreu graças ao grande poder de Jesus, que sempre estava ao lado dela, que garantiu a vitória dela. Porque em tudo ela foi provada, em tudo ela foi testada, mas ela foi aprovada. Em nada entristeceu a Deus e a Jesus, mas em tudo pôde cumprir a sua missão e assim se tornar a grande vencedora, o Espírito Consolador prometido por Jesus. Agora imaginem se a Santa Vó Rosa não tivesse vencido e não pudesse ter constituído o nosso irmão Aldo como seu sucessor e o continuador da obra dessa igreja. O que seria de nós, irmãos? Onde nós estaríamos hoje? Então é com espírito de gratidão é que nós devemos comemorar a data de 10 de junho, que nada mais é que o nascimento dessa Santa de Deus, que Jesus pediu que fosse comemorado com o aniversário de nossa igreja. Então os dois aniversários são comemorados no dia 10 de junho. Fundação de nossa igreja, pela documentação, 31 de julho de 1954. E é comemorado todo dia 10 de junho, o aniversário de nossa igreja, em que nós estamos completando, daqui a aproximadamente uns 14 dias, 67 anos de realizações, de vitórias e de progresso. Daí, irmãos, nós precisarmos, como igreja do Consolador, fazer a nossa parte, ter essa perfeita unidade do Espírito que Deus tanto almeja. E Jesus também quer, porque nós temos que fazer se tornar o corpo de Cristo na terra, ligados ao Consolador, ao Santo Profeta Irmão Aldo, e também a querida Mãe Virgem Maria Santíssima, que participam desse poder celestial. Estarmos unidos aos céus, que nós possamos ter essa comunhão com os céus. Mas como obter essa comunhão? Como termos essa comunhão com o reino dos céus? Primeiramente, irmãos, isso se dá através da conversão de uma alma sincera, que queira realmente obedecer ao Pai e aos seus santos de grande poder e autoridade, e sejam, logicamente, fiéis e obedientes, fiéis à nossa disciplina, a disciplina que Jesus deu a Santa Vó Rosa e que ela transmitiu à direção da igreja. Porque essa disciplina foi dada por Jesus.
para que a igreja fosse disciplinada, honrada, consagrada, e ele pudesse formar na terra uma igreja santa conforme essa igreja é, pelo menos para aqueles que são fiéis e leais a tudo quanto essa igreja tem pregado, a todos os ensinamentos que Jesus esclareceu. Então veja que pontos de doutrina ele orientou a direção da igreja e corrigiu aquilo que era necessário, tornando assim o evangelho do reino dos céus mais perfeito aos nossos olhos, aos olhos do verdadeiro apostólico, que crê e confia na mensagem desta igreja, na doutrina da mesma, e pratica logicamente essa disciplina, sendo fiel, obediente, leal, promovendo a paz, irmãos, de um para com os outros, querendo o bem do seu próximo, sem intrigas, sem mesquinharias, sem discussões, mas em tudo sendo leais e fiéis, proporcionando essa paz que precisa haver aqui dentro, não só dentro da igreja, mas no seu lar, no seu trabalho. Seja um promotor da paz, tenha paciência para vencer na vida também. As dificuldades aparecem, mas isso é natural, faz parte da vida, faz parte de um aprendizado que nós estamos tendo a oportunidade de crescer como ser humano, como pessoas. Então as lutas servem também para o nosso aprimoramento, para que Deus teste a sua igreja e teste a nossa fé, e tenha uma igreja ainda mais consagrada. Por isso que nos tempos atuais nós pedimos a todos que nós sejamos mais animados, não desanimados. Tenhamos mais fé, sejamos mais leais a esta igreja, a esta fé. Não vacilem, não duvidem, mas tenham essa fé firme em seu coração. Porque o que nós falamos desse púlpito, o que está nos boletins e nos livros de doutrina de nossa igreja, vieram do reino dos céus e por inspiração de Jesus e do Pai. Por isso valorizem a direção de nossa igreja. Valorizem tudo quanto nós temos, porque quando a Santa Rosa formou essa direção, que Jesus pôde unir aquele casal, saudoso Bispo Eurico, saudosa missionária Odete, a querida Vó Rosa, justamente para formar um povo. Os irmãos percebem que as coisas de Deus começam pequenas, e depois vai evoluindo, vai crescendo. Deus é paciencioso, Ele tem muita paciência. Veja quantos anos se passaram, quantos séculos se passaram, para que Ele cumprisse a promessa do outro Consolador. Logicamente a promessa do seu Filho, mas que Ele providenciou para que isso ocorresse e acontecesse. Então Deus é amor, irmãos, Deus é misericórdia, mas nós não podemos abusar disso, porque Ele quer salvar a todos. A Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Alto querem dar a oportunidade não só à igreja atual, que é ensinada, que é doutrinada, que é disciplinada, mas também a muitos nesse mundo, como eu disse, no momento da contribuição. Somos em 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Muitos sofrendo nesse mundo. Mas se nós estamos aqui hoje, irmãos, saudáveis, protegidos, foi graças à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto que nos concedeu essa proteção. Muitos, através desses problemas atuais, não têm sentido nem sintomas. Outros tiveram alguns sintomas, mas foram curados. Outros, logicamente, por determinação de Deus, foram preparados e levados. Então isso é uma condição natural. Mas não vejam tudo isso como negativo. Perdemos, logicamente, pessoas queridas, amigos queridos, até parentes. Mas faz parte da vida, faz parte do processo da vida, de nascer, crescer, evoluir, chegar na fase adulta, aprender, envelhecer e chegar ao término da nossa vida física. Isso é um processo natural. E que cada um tem o seu tempo, tem a sua hora. Por isso, que nós possamos ser a perfeita unidade do Espírito, para que Deus o Pai continue tendo a esperança e concretize a vitória da igreja, porque nós sabemos que no céu já é cantada a vitória dessa igreja, que essa igreja é e será a grande vencedora, e Deus o Pai triunfará com Jesus, e a Santa Vó Rosa como Consolador e o Santo Profeta Irmão Alto. Por isso que nos tempos atuais, o céu se uniu
por ordem de Deus, logicamente, e de Jesus, seu Filho amado, para ajudarem no preparo desta igreja, principalmente santos apóstolos, santos profetas, patriarcas e aqueles que receberam o galardão de servir a Deus. Então veja aí a oportunidade que foi dada a esses santos de Deus, para que cumprisse a sua missão e pudesse exercer o seu galardão. Então é por isso que é nos tempos atuais que eles têm nos ajudado, têm nos abençoado, em nome de Deus Pai e do Divino Espírito Santo, e logicamente, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Daí, essa unidade não pode ser quebrada, irmãos, porque nós devemos promover a paz, ser fiéis, leais, sinceros e obedientes. Sejam fiéis, irmãos. É tão mínimo que eles nos pedem, é tão fácil. Obedecer a disciplina da igreja, ter essa fé em nossos corações, ensinos que são nesse boletim semanalmente. 2 vezes por semana nós temos ensinos de doutrina, nós temos reflexões importantíssimas. E os nossos livros de doutrinas, os nossos hinos que são cantados, que são mensagens também ao nosso coração. E tudo quanto Jesus pregou, o Evangelho do Reino dos Céus, e que nos tem dado tanto conforto e nos dado alento, e nos fazendo trilhar no caminho honrado e justo, para que nós nos tornemos perfeitos, como Cristo assim quer. Como Ele é perfeito em unidade com o Pai com Ele, Ele quer que nós sejamos uma unidade com Ele. Tenhamos uma só comunhão, uma só perfeição. E logicamente com todo o reino dos céus. Por isso que eles podem atuar na igreja. Podem vir à igreja e podem abençoar a todos que estiverem presentes e que estiverem merecendo. Por isso que nós tenhamos o nosso coração limpo, cheio de boas virtudes como o amor, a fé, a coragem, a humildade, o perdão, não guardando ressentimentos de ninguém, mas em tudo sendo muito perdoadores e amando muito ao próximo. Um importante mandamento de Jesus, em que em nossa igreja nós sempre lembramos. Amar a Deus em primeiro lugar, bem como ao seu próximo, bem como a si mesmo. Por que amarmos a nós mesmos? Porque é a autoestima de cada um. Quando eu gosto de mim, quando eu acho que eu sou uma pessoa boa, a minha autoestima se eleva. E isso é bom. Nos anima, nos motiva. E se nós nos amamos e amamos a Deus, nós amamos ao próximo também. Temos facilidade em fazer isso. Prezados irmãos, comemorem a data de 10 de junho, a data memorável para essa igreja, e procurem ser a unidade que Jesus tanto quer, para que essa igreja seja grande vencedora e triunfe, porque será assim, vitoriosa, porque no céu já é cantada essa grande vitória. Depois de alguns instantes nós iremos passar, irmãos, para outra parte, a parte final de nossa reunião, que é o momento da oração. Mas antes disso, só lembrando do valor da reunião, importantíssima que é a reunião de oração, em que Deus o Pai e o seu Divino Espírito preparam a todos nós, os obreiros da igreja, pastores, diáconos, presbíteros, os coristas, os músicos, regentes, Ele dá um aperfeiçoamento ainda maior. Então Ele nos aprimora ainda mais, mas também uma reunião onde nós elevamos o nosso pensamento a Deus o Pai e elevamos logicamente os nossos pedidos e as nossas orações, e que Ele está com seus ouvidos abertos, atentos, para ouvir a nossa prece, o nosso pedido e a nossa oração, logicamente com os nossos 4 santos gloriosos. Então, quando forem orar, peçam com sinceridade, confiem e saibam que essa santa é muito poderosa, juntamente com o irmão Alto, e poderão receber aquilo que tanto desejam, sendo fiéis, leais, sinceros e consagrados. Por isso, é que numa reunião como essa de quinta-feira, Jesus fez muitos sinais, realizou um milagre para que a Santa Avó Rosa tivesse o seu pulmão restabelecido, ungiu a Santa Avó Rosa numa reunião de oração, pela última vez, na realização do seu ofício fúnebre na rua Tuiuti, quando ele ungiu o corpo dela, ungiu, e viram o óleo que saía da fronte, dos cabelos e das mãos dela.
Portanto, irmãos, temos provas e testemunhos de pessoas que conhecem a história da igreja e sabem dos fatos que ocorreram e de tudo quanto se deu e do valor que deve ser dado a essa igreja e a tudo quanto nos foi revelado. Por isso, irmãos, valorizem esse momento, valorizem as nossas reuniões. E eu convido a todos para se colocarem em pé para darmos, então, procedimento. Primeiramente, nós iremos cantar o corinho número 83, Hora Santa de Oração. Ó Pai celeste, invocamos-te agora, estende tua santa mão e Teremos aproximadamente 3 minutos, irmãos, para fazer a nossa prece, a nossa oração. Eu irei cronometrar o tempo. Podem iniciar. Amém, irmãos. Continue com a mesma fé, com o mesmo amor, a mesma devoção, crendo e confiando que a Santa Voz do Mundo podem lhe ajudar e atender o seu pedido. Continue em suas casas com a mesma devoção. Na sequência, nós iremos cantar mais um hino do nosso inário, número 121, que tem o título Gratidão ao Céu. Louvado seja o teu nome, ó Jesus. O do Pai, o de Maria, Santíssima Prezados e amados irmãos, chegamos ao final de nossa reunião e eu não poderia terminá-la com uma oração sem antes agradecer a presença de todos, a sua participação. Sempre frequenta essas reuniões que são de grande importância para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso aperfeiçoamento. Agradeço também aos diáconos, diaconisas, obreiros em geral, amigos e colegas de ministério que estão presentes. Agradeço pela equipe de filmagem e transmissão de som que possibilitaram
para que muitos acompanhassem essa reunião até esse momento, através da internet e do canal YouTube. Agradeço também pelos coloristas, músicos e regentes, pelas belas apresentações que sempre nos encantam, com essa mensagem encantada, que nos alegra, que nos fortalece e que nos anima muito. Continue sempre assim, que a Santa Rosa muito os abençoe. Prezados irmãos, agradecer por essa oportunidade de estar podendo também proferir uma palavra aos irmãos. Irmãos, vamos orar. Sentido de oração. Ó Deus e Pai glorioso, mais uma vez, ó Pai bendito, nós estamos rogando ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, bem como também do Seu Divino Espírito Santo. Logicamente, adorando, exaltando ao Senhor, ao Seu Divino Espírito, e também a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta, irmão Aldo. Por isso, querida e Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, eu entrego todos aos seus cuidados. Que a senhora, assim, possa ajudar a cada um deles. E nos ajude, vó, a trilhar o caminho do bem, a ser fiel à senhora, a obedecer essa disciplina, a guardá-la com amor em nossa alma, bem como também ter essa fé arraigada em nossos corações, para que nunca tenhamos dúvida, vó, mas tenhamos a certeza que a senhora está conosco, é o outro Consolador, e que o santo irmão Aldo é o profeta, é o pastor por excelência, prometido por Jesus. Por isso, vó, entrego todos aos seus cuidados, coloque um anjo na companhia deles, guia-os até os seus lares, e que eles possam também ter uma boa noite, um bom descanso, e amanhã, uma sexta-feira, possam trabalhar sob a Tua graça, a Tua bênção e Tua proteção. Mas, ó, oro também pelos ouvintes da Hora Milagrosa, por aqueles que não puderam vir por motivo justo, e por aqueles que residem em outros países e continentes. Continue, vó, abençoando nossos irmãos, aqueles que nos assistem, aqueles que acompanham o trabalho dessa Santa Igreja Apostólica, e lhes dê o entendimento preciso e precioso, para que eles continuem com fé e promovendo sempre a paz e a união. Ó vó bendita, ajuda-os, pois, e continue, vó, rogando a Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Profeta irmão Aldo, pela misericórdia dele por todos nós e pela humanidade. Humanidade essa que ele mesmo criou. Ó Pai, tem misericórdia de todos nós e das pessoas desse planeta. Mas me lembro também, irmãos, desses nomes que estão contidos nessa caixinha de oração. Nomes que pedem saúde, solução de problemas. Muitos estão acamados, internados em hospitais, casas de saúde, passando por esse problema atual, o Covid-19, às vezes até entubados, esperando por uma recuperação. Querida avó, tem misericórdia deles, eles restabeleçam a saúde. Que a senhora realize esses sinais, prodígios e maravilhas que o Pai lhe deu, vó. Mas sei também que a senhora exerce a sua justiça e fazem tudo à vontade do nosso Pai. Eles também te pedem saúde, te pedem solução de problemas. Muitos encontram problemas de relacionamentos, de se entenderem, seja no lar, no trabalho, na igreja, que essa união sempre permaneça, vó, e nós possamos ser ligados aos céus, com essa comunhão e essa união, que a Senhora, Jesus, Maria Santíssima, o irmão Aldo e Deus, o nosso Pai, tanto almejam. Prezados irmãos, eu me despeço de todos, rogando mais uma vez a bênção poderosa, gloriosa da querida e Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, acompanhado da bênção do Santo Profeta irmão Aldo, e também da Mãe Virgem Maria Santíssima, que sempre tem estado ao nosso lado e presente em nossas reuniões, e a bênção do nosso Divino Mestre Jesus. Mas recebam também, irmãos, a bênção de Deus o nosso Pai, na comunhão do seu Divino Espírito Santo. Tenham paz, alegria, saúde, consolo e gozem desta proteção. Amém.